Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 93 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 15 de dezembro de 2023 e por ser sexta-feira e não ser feriado, como foi nas últimas duas sextas-feiras, dia 1 e dia 8, hoje tivemos a live do Futebol de Verdade. À sexta-feira, sempre, desde que não seja feriado, há sempre live, isto é, ao meio-dia e meia eu estou aqui no meu canal para fazer o programa em direto, lendo logo imediatamente os vossos comentários, respondendo às vossas opiniões e às vossas perguntas. Portanto, se não estiveram na live, se não se lembraram, se não são subscritores ainda do meu canal de YouTube e não têm as notificações ativadas, portanto, não foram avisados pelo YouTube e não puderam ir à live quando ela começou, podem ainda assim ver o programa, porque ele fica sempre disponível aqui mesmo no canal. Aliás, aproveito para vos convidar a inscreverem-se no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo e também, já agora, para ativarem as notificações, isto é, para clicarem em cima do sino que levará o YouTube a avisar-vos sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Ora, já tivemos live. Hoje, porque houve obras aqui no prédio e, portanto, foi uma chinfrineira, não consegui gravar em tempo útil para conseguir ter a gravação pronta antes de começar a live. O Futebol de Verdade vai entrar, ou entrou, porque vocês já o estão a ver, portanto já entrou no canal um bocadinho mais tarde, e o Futebol de Verdade cotidiano, a versão cotidiana do Futebol de Verdade, a edição número 93, vai ter basicamente duas coisas. Vamos ter Q&A, com a minha resposta às perguntas que vocês tiveram a amabilidade de me deixar ou aqui na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube ou no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord acedem, nunca é demais lembrar, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e vamos ter também no final a reposição do Futebol de Verdade Flash com o meu comentário de 15 minutos ao Sporting 3, Sturm Graz 0 de ontem à noite. Os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite esta edição do Futebol de Verdade Flash. Quem não é subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, pode sempre ver na mesma o programa, só que apenas integrado na edição do dia seguinte do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Antes de entrar no Q&A, deixem-me dizer-vos mais duas coisinhas, muito rápidas. A primeira, para vos dizer que fiquei sensibilizado e a pensar, depois dos comentários que me deixaram ontem, aqui mesmo no programa de ontem, relativo à quebra recente de visualizações do Futebol de Verdade, que eu atribuí ao facto do horário do programa estar muito alterável, nunca há uma hora absolutamente certa para o programa entrar, mas houve duas pessoas que foram lá dizer-me exatamente a mesma coisa. Não tem que ver com isso, tem que ver antes com o atual modelo, nem é o facto de ser gravado, é o modelo do programa, com um grande peso das vossas perguntas. Porquê? Porque as vossas perguntas que eu respondo hoje foram colocadas ontem e muitas delas têm que ver com a atualidade de anteontem. Portanto, isto faz com que o programa seja um bocadinho minimal repetitivo e acabe muito por estar longe da atualidade. Portanto, fiquei a pensar nisso e, portanto, fica aqui desde já uma promessa da minha parte, é que antes do final do ano vamos ter uma edição live do Futebol de Verdade em que conto convosco para todos debatermos aqui um bocadinho aquilo que é neste momento o Futebol de Verdade e aquilo que ele vai ser durante o ano de 2024. Sendo que há uma coisa que é segura, é que o horário vai mudar. Este horário é impossível para mim e, portanto, o horário do programa vai mudar. Mas vamos todos falar sobre isso nessa edição em direto. Eu vou dar aqui mais informações sobre o tema muito em breve e faremos, em princípio, um direto ali naquela semana entre o Natal e o Ano Novo, em que conto convosco para debatermos aquilo que vai ser o futuro do Futebol de Verdade. Depois, segunda questão, tem a ver com o Mundial de Clubes. Ontem enganei-vos aqui. Não foi de propósito, mas enganei-vos. E estou aqui, tal como já escrevi de manhã, no último passo de hoje, onde falei sobre a gestão da equipa do Sporting, mas falei também sobre as regras de qualificação para o Mundial de Clubes. E fica aqui o link para quem quiser ler. Mas tal como já escrevi de manhã, aquilo que aconteceu foi que ontem vos enganei. E enganei-vos não foi de propósito, foi mesmo porque não são ainda oficiais
os critérios que vão levar à escolha das 12 seleções, dos 12 clubes europeus que vão estar representados no Mundial de Clubes de 2025, de junho de 2025, nos Estados Unidos, a estreia do novo formato do Mundial de Clubes com 32 clubes participantes, dos quais 12 vêm do continente europeu. Ora, o que aconteceu é muito simples de explicar. Houve uma pergunta, eu fui ler aquilo que havia disponível sobre o tema, percebi que não havia ainda critérios oficiais e que a única coisa que a FIFA tinha dito era que, primeiro, iam estar presentes neste campeonato do mundo 12 equipas da Europa. Isso é seguro. Segundo, que entre estas 12 equipas iam estar os 4 campeões europeus de 2021, 2022, 2023 e 2024. Ora, o que é que isto significa? Significa que o Chelsea já está apurado, campeão do mundo, campeão da Europa de 2021. Significa que o Real Madrid já está apurado, campeão da Europa de 2022. Significa que o Manchester City já está apurado, campeão da Europa de 2023. Significa ainda que quem ganhar a Liga dos Campeões de 2024 também estará apurado. Portanto, ficam 4 equipas, sobram 8. Mas há aqui uma questão. E se o campeão da Europa de 2024 for uma destas 3 equipas? Bom, então aí passam a entrar 9 do outro contingente. Este outro contingente, e eu depois só à tarde é que fui falar com pessoas da organização da FIFA para perceber, afinal de contas, quando é que ia ser feita a divulgação oficial dos critérios que vão levar ao apuramento destas 8 ou 9 equipas que sobram, e foi-me garantido que vai ser divulgado oficialmente, vai ser oficializado no próximo domingo, já depois da manhã, dia 17 de dezembro. E o que é que vai ser divulgado? Bom, é isso que eu vos vou explicar aqui agora e vou dar-vos uma boa notícia, é que o Benfica e o Futebol Clube do Porto já estão mesmo seguros no próximo Mundial. Aliás, tal como vinha sendo descrito pela maior parte da imprensa, que provavelmente já tinham feito este trabalho antes de eu o fazer, que é falar com as pessoas e tentar saber o que é que vai acontecer. Ora, muito bem, então o que se vai passar é que até aqui a FIFA, a única coisa que tinha dito era que estas equipas, 8 ou 9, vamos a ver, vão ser definidas por critérios desportivos. E, enfim, os critérios desportivos são uma coisa que é muito larga. Dá para englobar ali muita coisa. Imagina, é como se a Liga Portuguesa, face à possibilidade de inscrever 2 equipas na próxima Liga dos Campeões, dissesse assim, vamos fazer isto por critérios desportivos, mas depois não diziam quais eram. E isto tanto dava. No final, podiam chegar lá e escolher qual era o critério desportivo que iam escolher. Se queriam levar determinadas 2 equipas, diziam, escolhiam o critério que mais lhes conviesse. Podia ser por pontos, podia ser por golos marcados, podia ser por menos golos sofridos, podia ser pelo total de vitórias, enfim, podiam escolher o que lhes desse na real gana. Ora, o que acontece foi que este processo foi alvo de negociação por parte da FIFA com a ECA, a Associação Europeia de Clubes, a European Club Association, e que foi desse processo de negociação que saíram os critérios que vão ser revelados oficialmente no próximo domingo. E, não havendo critérios oficiais, eu segui, aqui no programa de ontem, aqueles que me pareciam mais lógicos, que era a adaptação do ranking da UEFA às vagas, aliás, e é o critério que foi seguido também, por exemplo, por uma página que eu muito prezo, que é a página do Bert Cassius, que é a melhor página que há por aí para poder consultar rankings da UEFA. Bom, seguindo o ranking da UEFA, o ranking de clubes da UEFA, aquilo que acontecia era a tabela que eu vos divulguei aqui ontem e que deixaria ainda ao Benfica pendente daquilo que viesse a fazer na Liga Europa daqui para a frente e daquilo que o Feyenoord viesse a fazer, embora o Benfica tivesse uma vantagem ainda assim assinalável. Só uma grande época europeia do Feyenoord e uma péssima época europeia do Benfica é que podiam vir então a motivar ali alguma alteração. Mas a questão é que não vai ser esse o ranking adotado. Havia 3 caminhos possíveis, um deles era esse, ranking da UEFA, outro deles era as regras do ranking da UEFA, mas apenas com jogos da Liga dos Campeões, retirando aos clubes os pontos obtidos tanto na Liga Europa como na Liga Conferência, e vai ser esse o modelo adotado. E outra regra possível era adaptar aos pontos obtidos na Liga dos Campeões as regras da FIFA, em que os bónus são diferentes, o número de pontos por vitória e por empate são diferentes e, portanto, poderia dar ali algumas alterações, embora elas não fossem significativas, mas fazê-lo apenas também com jogos da Liga dos Campeões. Ora, este último caminho vai ser o caminho que vai ser adotado nas edições futuras do Mundial de Clubes, mas para já
nesta edição de 2025, e era importante que a FIFA divulgasse isto antes do final da época, precisamente para não haver suspeitas. O processo já está um bocadinho inquinado desde o início, mas lá está, o Mundial só foi aprovado já depois de se iniciar o processo de qualificação. Já os clubes tinham jogado algumas edições da Liga dos Campeões, portanto não dava para definir critérios antes de começar, que era como era mais lógico e normal, mas ainda assim vai ser divulgado, então, oficializado agora no domingo, e portanto vai dar para perceber, antes da segunda metade da época, quais vão ser os critérios, dessa forma reduzindo um bocadinho a suspeita. Bom, e o que é que vai então acontecer? O que vai acontecer é que vão ser apurados, além daqueles 3 ou 4 campeões europeus, vamos ver quem ganha a Liga dos Campeões de 2024, vão ser, e sempre com o máximo de 2 clubes por país, isso mantém-se, isso já era oficial também. A única exceção é se um país tiver 3 campeões da Europa, pode vir a colocar 3 clubes, e isso significa o quê? Bom, significa que se o Arsenal ganhar a Liga dos Campeões deste ano, o Arsenal vai estar no Mundial de Clubes 2025, juntamente com o Chelsea e o Manchester City, caso em que a Inglaterra vai ter 3 clubes. Caso contrário, não há possibilidade nenhuma de haver 3 clubes em nenhum dos países. Portanto, e aqui agora é aplicar a regra dos pontos, aplicar o ranking da UEFA apenas aos pontos da Liga dos Campeões. E isto significa que, para bem dos clubes portugueses, Flóculo Porto e Benfica já estão seguros. A única coisa que pode aqui acontecer é se eventualmente um dos clubes... Ainda podem acontecer muitas coisas. Mas se eventualmente um dos clubes que já ganhou a Liga dos Campeões neste triénio, e só pode ser Real Madrid ou Manchester City, voltar a ganhar agora, há mais uma vaga para o contingente geral, e essa vaga será ocupada pelo Red Bull Salzburgo, que é, neste momento, quem segue em 9º lugar neste ranking. Enfim, não é o nono, é o 9º dos que podem ir. Porquê? Porque depois há clubes ingleses, italianos, espanhóis, que não podem ir porque já há 2 do mesmo país à sua frente. E depois há ainda algumas coisas ali em disputa que podem ser importantes e que eu já expliquei na live de hoje, mas queria deixar aqui, ainda assim, essa nota para quem não viu a live e para quem só ouve, por exemplo, no Spotify ou em podcast, e ficar a saber também a mesma coisa do que eu. Há ainda algumas vagas em disputa, nomeadamente entre Atlético de Madrid e Barcelona. Vão ainda até ao final da época perceber qual dos dois acompanhará o Real Madrid. Entre Leipzig e Borussia Dortmund, vão perceber também até ao final da época qual dos dois acompanhará o Bayern de Munique. Paris Saint-Germain está seguro, da mesma forma que o Inter de Milão está seguro. Depois a Juventus, em princípio, entra, só não entrará se de repente o campeão da Europa deste ano for o Nápoles ou o Lazio, porque aí ocupará uma vaga italiana e o segundo clube italiano já não pode entrar. E, aliás, a mesma coisa pode acontecer em Espanha, por exemplo, se a Real Sociedade ganhar a Liga dos Campeões deste ano, porque se isso acontecer, a equipa que acompanhará o Real Madrid será a Real Sociedade, e não deixa de fazer sentido então a tal luta entre Atlético de Madrid e Barcelona. Mas basicamente é isto que está a acontecer. Fica o meu pedido de desculpas por vos ter enganado ontem. Foi filo de forma completamente inadvertida, simplesmente porque o ritmo aqui também é um bocado acelerado e não tive, de facto, tempo para falar com pessoas entre o momento em que a pergunta foi colocada e o momento em que o programa foi para o ar. Falei com as pessoas à tarde e percebi realmente aquilo que vai passar-se e que, repito, vai ser oficializado já no próximo domingo, por parte da FIFA, as regras de qualificação dos clubes para o Mundial de Clubes de 2025. Bom, vamos embora, vamos arrancar com o Q&A, que este introito hoje, embora tenha sido informativo e não promocional e de marketing, foi cumprido. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar a responder às vossas perguntas e falo-ei tendo em conta que o introito foi longo e que ainda há a edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Sporting Sturm Graz para ver no final. Portanto, vou responder de forma o mais breve possível às 2 questões que selecionei hoje para esta edição do Q&A. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, é a pergunta que me chegou via YouTube, a pergunta que me deixaram na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, e selecionei esta pergunta do Stevenson Patrick, calculo que seja Elias. Calculo, se calhar não é, se calhar chama-se mesmo assim. Bom, e a pergunta é a seguinte: o que acha da gestão dos avançados no Futebol Clube do Porto, dado que têm 5 e só são utilizados 2, máximo 3,
depois do minuto 80. No caso do Tony Martínez, é um excelente avançado com golo e não é utilizado. Não seria criar alternativas para alguns jogos do campeonato, onde poderia ter mais tempo de jogo, explorasse mais um 4-3-3 e que pudesse usar os extremos puros, como o Chico Conceição, para o servir? Ou acha que já está na porta de saída e por isso não conta? Muito obrigado, Patrick, pela sua pergunta. E devo dizer-lhe o seguinte. Acho que a gestão dos pontas de lança do plantel do Futebol Clube do Porto, acho não, enfim, não vou dizer que acho que foi bem feita ou mal feita. Não foi feita como eu a faria, mas isto não quer dizer que eu tenha que ter razão e que quem lá está não a tenha. Mas vamos fazer contas. Bom, o Porto joga geralmente com 2 atacantes. Tem jogos em que joga só com um. Em que joga só Taremi. Há jogos que são mais complicados, em que não apresenta os 2 atacantes. Não aparece com Taremi e Evanilson, que são à partida os 2 titulares, em que o Evanilson, até porque esteve lesionado com alguma frequência, saía do 11, Taremi aparecia como ponta de lança, e quem aparecia nas costas do ponta de lança, vamos dizer lá ver, como segundo avançado, já aconteceu ser o PP, já aconteceu ser o André Franco, já aconteceu ser o Ivan Reimer, portanto, ainda vai mais gente entrar para este lote. Mas, à partida, vamos contar com 2 avançados. Aquele híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, em que, geralmente, o médio-ala que joga à direita, e tem sido ultimamente o PP, faz um bocadinho aquilo que fazia o Otávio na equipa anterior, que é abrir às vezes junto à linha para transformar o sistema num 4-4-2, vir jogar dentro noutras ocasiões para transformar como terceiro médio, para transformar o sistema num 4-3-3. Ora, tendo em conta este sistema, com 2 avançados, há 5 jogadores, e eu até diria 6, no plantel principal do Futebol Clube do Porto para ocupar estas 2 posições. Taremi e Evanilson são os 2 titulares. Tony Martínez já estava no plantel na época passada e por lá ficou. Dani Namazo já estava no plantel na época passada e por lá ficou também. O Futebol Clube do Porto contratou Fran Navarro no mercado do último verão eu ainda acho que, e depois de ter testado o jogador noutras posições, e apesar do jogador neste momento estar na equipa B, porque, enfim, houve ali questões relacionadas com o seu profissionalismo que foram levantadas, se o Sérgio Conceição alguma vez voltar a contar com o Verón, é para uma destas 2 posições também. Não vai colocá-lo a jogar como médio-ala direito, poderá eventualmente colocá-lo a jogar como extremo esquerdo, na posição que atualmente está a ser ocupada pelo Galeno, mas também não vejo a coisa como muito provável. Vejo mais no sistema do Conceição a jogar por dentro, a jogar como um dos 2 homens da frente. Portanto, temos 5 ou 6 jogadores. Ora, posto isto, eu acho que, e ainda hoje de manhã também escrevi sobre isso, sobre a gestão que o Sporting fez, por exemplo, do dossiê Fataú, gerir um plantel em Portugal, numa equipa portuguesa que parte muito da necessidade de criar mais-valias de mercado com transferências, passa muito pela capacidade de permitir o aparecimento de novos valores, e os novos valores só aparecem se houver a capacidade para gerir o plantel dentro de alguns limites de escassez. Quando há muita abundância, não há capacidade para aparecerem os jogadores novos. E o Porto tem, neste momento, o Wendel, que é um dos melhores jogadores da segunda Liga. Já ganhou várias vezes o prémio de jogador do mês, ou de avançado do mês na segunda Liga, mas que tem o caminho completamente barrado para a equipa principal. Eu, por um lado, entendo que devem ser criadas dificuldades aos valores emergentes, porque se for tudo fácil, eles aparecem a jogar na equipa principal sem o justificarem e acabam muitas vezes por não ser capazes de cumprir. Portanto, se for difícil chegar lá, temos a certeza que só quem chega são os melhores valores, e os valores que lá chegam é porque estão claramente à altura. Mas, por outro lado, se formos criando dificuldades a mais, e eu acho que neste caso há dificuldades a mais, acaba por não ser possível que apareçam esses novos valores. E toda a gente se lembra, por exemplo, daquilo que disse já o Roger Schmidt sobre o aparecimento do João Neves na equipa principal. Só apareceu numa altura em que não havia mais ninguém. Do António Silva na equipa principal. O Ederson só apareceu a jogar na baliza do Benfica porque num fim de semana não havia nenhum dos 2 guarda-redes titulares. A mesma coisa sucedeu com o Oblak, e hoje em dia são 2 dos melhores guarda-redes da Europa. Portanto, aquilo que temos é que perceber
perceber que se houver demasiada gente à frente dos eventuais valores que possam vir a revelar-se, eles não vão aparecer. Aquilo que eu defendo é sempre... em posições em que só se joga com um, e aqui estou a falar, por exemplo, guarda-redes, defesa direito, defesa esquerdo, enfim, posições em que o sistema da equipa principal tem só um, deve haver dois jogadores e um jovem valor que pode ir jogando na equipa B, mas não pode haver três, porque se houver três, o jovem jogador da equipa B nunca vai sequer aparecer em situações de emergência. Em posições nas quais se utiliza dois, e no caso do Porto são os pontas de lança, ou as defesas centrais, então aquilo que tem que se perceber é que tem que haver, no máximo dos máximos, 4 jogadores. E o quinto já tem que ser um jogador da equipa B, tem que ser um jogador da formação, para que ele possa, eventualmente, numa altura de emergência, aparecer. Não há muitas situações ao longo do ano em que, jogando o Porto com 2 avançados, estejam mais do que 3 magoados ou suspensos. É praticamente impossível que isso aconteça. Portanto, quem é o sexto da hierarquia nunca vai jogar. E por isso mesmo, eu acho que a contratação do Fran Navarro foi precipitada por parte do Futebol Clube do Porto e não foi feita a melhor gestão deste dossiê. Porquê? Porque já havia Taremi e Evanilson, já havia Dani Namazo e Tony Martínez, havia o Wendel e eventualmente o Verón à espera de vez para poderem aparecer, não fazia falta ir buscar mais um. A não ser que, de facto, e eu creio que foi um bocadinho isso que aconteceu, o Porto estivesse à espera de perder o Taremi no último mercado de verão. E eu creio que foi um bocado disso que aconteceu. Estava-se à espera de conseguir vender o Taremi, depois não foi possível, e não tendo sido possível vender o Taremi, acabou por ficar o Taremi e por ficar também o jogador que foi contratado para vir fazer as vezes de Taremi no plantel principal. Acontece que isso acabou depois por redundar no ostracismo a que foi votado o Wendel, que aparentemente é bom jogador. Eu não conheço bem, não vejo assim tantos jogos das equipas B quanto isso para ter certezas se ele é bom ou mau jogador, mas a verdade é que está lá e está encostado e condenado a jogar apenas na equipa B. O próprio Fran Navarro pouco joga, o próprio Tony Martínez pouco joga e o próprio Dani Namazo pouco joga também. Bom, e portanto isto acaba por ser uma gestão de recursos, do meu ponto de vista, que está longe daquela gestão de escassez que eu defendo para poder permitir o crescimento dos jogadores que vêm da base. Quanto à segunda parte da sua questão, se faria sentido utilizar o Tony Martínez num sistema diferente, um 4-3-3 com extremos puros, eu acho que é muito difícil as equipas variarem assim tanto de uma para outra semana. Admito que possa haver nuances, até admito que possa, de vez em quando... Aliás, o Porto joga um bocadinho num híbrido do 4-4-2 com o 4-3-3. Ultimamente o Francisco Conceição tem vindo a entrar, mas para jogar também, enfim, e aí já há alguma variação, porque quando joga o Chico Conceição de um lado e o Galeno do outro, já são dois extremos puros, já jogam de maneira diferente relativamente ao equilíbrio geral da equipa, já aparece só um ponta de lança, e portanto isso tem vindo a acontecer de quando em vez. Mas não acredito que de repente, só porque o Porto vai jogar com dois extremos puros, que os dois pontas de lança titulares, o Evanilson e o Taremi, sejam postos de lado para jogar um outro que se adapta melhor a esse sistema. Não acho que seja por aí. Creio que pode acontecer, mas a acontecer será sempre com Evanilson, com Taremi, e a hierarquia continuará a ser a mesma. Que Tony Martínez é um belíssimo jogador. É um avançado que tem golo, é um avançado de centro combativo, daqueles que jogam na área, não são muito de ligar o jogo, mas são de meter peso nas bolas, de meter peso no corpo a corpo, de finalizar. Aí sim ele é um excelente jogador, mas está neste momento atrás dos outros na hierarquia. Não tenho certezas, porque isso é variante. Quem é o terceiro da hierarquia dos avançados do Porto? Se é Tony Martínez, se é Fran Navarro. A mim parece-me que o Tony Martínez é superior ao Fran Navarro. Mas isto também, lá está, é a minha opinião. Eu não os vejo treinar e eles têm jogado pouco. Bom, muito obrigado, Patrick, pela sua pergunta. E vamos passar já rapidamente à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que chegou via Discord. E a pergunta que chegou via Discord foi colocada pelo Ricardo Ribeiro, que é adepto do Futebol Clube do Porto. Eu não sei se o Patrick também era. Aliás, o Ricardo Ribeiro, no meu servidor de Discord, tem este nick e vive ao Porto. É portista e pergunta-me aqui o seguinte. O António é promovido a Pai Natal e oferece uma prenda ao Porto, ao Sporting, ao Benfica e ao Braga. Identifica uma posição deficitária para cada um destes clubes e um jogador que poderia acrescentar qualidade aos plantéis dentro dos respectivos orçamentos. Ora, muito bem, Ricardo.
Muito obrigado pela pergunta. Deixem-me só lembrar-vos que se quiserem deixar perguntas no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, o que têm que fazer, primeiro que tudo, é entrar no servidor do Discord, e no servidor do Discord só entram mesmo os subscritores Premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição. Se for a Premium, tem uma série de vantagens: acesso a textos exclusivos para subscritores Premium, acesso às edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos, acesso às edições do Futebol de Verdade Report, acesso ao próprio servidor de Discord, acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos do Último Passe em versão áudio para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia, acesso a todo o arquivo do meu Substack com as séries F80, Donos da Bola, Eminências Pardas, Reis da Europa, enfim, tudo aquilo que lá está é acessível também, e são textos que não se esgotam no tempo, a maior parte deles, porque acesso às reportagens, aos artigos de data journalism, portanto, tudo e mais alguma coisa por 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo e, dessa forma, garantindo os 2 meses de desconto que são oferecidos a quem se compromete durante mais tempo com o meu Substack. Agora, respondendo à pergunta do Ricardo, que tem a sua graça. Estou a imaginar-me vestido de Pai Natal. Já tenho aqui a barba branca. Portanto, para a promoção ao Pai Natal só me falta mesmo a roupa. Mas olhei para aquilo que são os plantéis dos 4 candidatos ao título para tentar identificar aquilo que, aquele que, no meu ponto de vista, aquelas que, no meu ponto de vista, são as posições deficitárias em cada um. E é curioso que, em todos os casos, são posições relacionadas com tarefas defensivas. Parece-me que Benfica, Porto, Sporting Clube Braga e Sporting estão fortes no plano ofensivo, ou têm pelo menos muitas opções para o plano ofensivo, e aquilo que lhes falta em todos os casos são jogadores ou para a baliza ou para a linha defensiva. E, portanto, eu tomei aqui uma decisão que foi, enfim, não sei quais são os orçamentos, quanto é que podem gastar, quanto é que não podem, mas de olhar apenas para os jogadores do nosso campeonato. Quem eram os jogadores do nosso campeonato que eu recomendava para poder ocupar as vagas que eu identifiquei como sendo aquelas posições em que os 4 candidatos ao título estão deficitários. Portanto, identifiquei jogadores do campeonato português e, desta forma, estou aqui, se calhar, a menosprezar alguns talentos ofensivos, que também os há, mas que, do meu ponto de vista, não é disso que precisam as equipas que estão a lutar pelo título em Portugal. Vamos olhar para as equipas de acordo com a classificação do ano passado. Começando, portanto, pelo campeão nacional, que é o Benfica. E eu acho que no plantel do Benfica, neste momento, faltará um defesa lateral direito suplente, basicamente. Não creio que faltem pontas de lança. Acho que, enfim, não estou ainda convencido de que aqueles que lá estão sejam maus. E eu acho que falta, sobretudo, um defesa esquerdo com condições para ser titular. Porque já se percebeu que Jurasek não é jogador em quem o treinador confie. Já se percebeu que Bernat até aqui tem estado sempre lesionado, portanto não tem tido capacidade para aparecer. Foram 2 apostas erradas no último mercado e, portanto, eu, se fosse o Pai Natal, o que eu levava ao Benfica era um defesa esquerdo. E olhando para o campeonato português, o defesa esquerdo que eu levava ao Benfica era o Francisco Moura. Parece-me que é um jogador, o Francisco Moura, do Futebol Clube Famalicão. É um jogador de qualidade, que saiu do Sporting Clube Braga depois de uma lesão gravíssima, mas que tem vindo a ser fundamental ou tem vindo a ser o melhor defesa esquerdo deste campeonato. E até me parece a mim que os melhores defesas laterais deste campeonato são 2 jogadores que não jogam nos grandes. E ambos com ligação ao Sporting Clube Braga. O Francisco Moura, que está no Futebol Clube Famalicão, e o Rodrigo Gomes, que está emprestado ao Estoril. Tenho dúvidas, e já escrevi sobre isso aqui há dias, se o Rodrigo Gomes poderia eventualmente encaixar na linha de 4 que o Sporting Clube Braga utiliza atrás, ou se é um jogador próprio mesmo para aquele sistema, para aquele 3-4-3, em que o ala tem funções ligeiramente diferentes daquelas que são as funções do defesa lateral. De qualquer modo, aquilo que o Benfica precisa, no meu ponto de vista, é de um defesa esquerdo, não é de um defesa direito, até porque Orsnes está a cumprir bastante bem a tarefa, e já lá está o Bá, quando voltar, vai dar ali alguma competitividade ao setor, e, portanto, defesa esquerda de Francisco Moura. Passamos para o Futebol Clube do Porto. Ora, o Futebol Clube do Porto
Não tenho... enfim, o Porto não tem sido uma equipa ofensivamente espetacular. Já vimos há bocadinho que a questão... Eu acho que a questão não é tanto de valor ou de meios humanos, é mais de articulação, é mais de vontade do Sérgio... ou de confiança do Sérgio Conceição na sua estrutura para poder dar gás aos meios humanos que tem ao seu dispor. Ainda não vimos muito do Ivan Reimer, ainda não vimos muito de alguns jogadores que o Porto tem. Não vimos muito do Nico, por exemplo, que é um médio que pode vir a dar outra dimensão ofensiva ao futebol do Futebol Clube do Porto, mas que não tem jogado precisamente porque eu acho que o treinador não tem tido assim tanta confiança na sua linha de trás. E, portanto, aquilo que, até por causa da veterania do Pepe, da lesão de longa duração do Marcano, da queda em desgraça do David Carmo, dos defesas centrais com que o Porto começou a temporada, enfim, resta ao Pepe, claro, vai jogando quando pode, 40 anos, vai fazer 41, não pode fazer muitos jogos consecutivos, tem que encostar à boxe de vez em quando, e isso faz com que o Sérgio Conceição depois tenha que olhar para o Zé Pedro, defesa central da equipa B, para o Fábio Cardoso, e, enfim, uma dupla de centrais composta por Fábio Cardoso e Zé Pedro não é uma dupla de centrais com a qual o Futebol Clube do Porto possa atacar o título. Portanto, eu se tivesse que escolher ou oferecer uma prenda de Natal ao Futebol Clube do Porto, como Pai Natal, oferecia um defesa central para poder juntar-se ao lote daqueles, porque Marcano não vai haver mais esta época, David Carmo vamos a ver, Pepe não pode haver sempre e, portanto, ofereceria um defesa central, que, aliás, era a mesma coisa que eu oferecia ao Sporting Clube Braga. Porque também se olha para o Sporting Clube Braga e percebe-se que aquilo que falta... E no caso do Braga é diferente. No Porto falta profundidade. Falta alguém que possa jogar ao lado do Pepe ou, eventualmente, cumprir quando o Pepe não estiver e auxiliar o Fábio Cardoso, eventualmente o David Carmo, quando o Pepe não estiver. No caso do Sporting Clube Braga, aquilo que falta é um titular indiscutível. É um jogador que chega ali e diga, estou aqui, peguei destaca e vou ser eu que vou mandar aqui. É um patrão para a defesa. São coisas diferentes. O patrão da defesa do Porto é o Pepe. Falta alguém para o acompanhar. No Sporting Clube Braga, o José Fonte, que também podia ser, pela sua experiência, esse patrão, é um jogador que não tem estado ao seu melhor nível e que já não tem velocidade para jogar com o bloco tão subido quanto o Sporting Clube Braga costuma usar. Portanto, aquilo que falta é diferente, é mesmo alguém para mandar no setor. E não é fácil encontrar no Campeonato Português alguém que pudesse chegar ali e impor-se como patrão. De qualquer modo, eu vou recomendar 3 jogadores. E até parece, no meio disto tudo, que tem aqui uma avença do Famalicão, porque o Famalicão, aliás, é das equipas que defende melhor neste campeonato. Também o é o Moreirense, embora eu acho que no caso do Moreirense é muito por força da qualidade dos seus 2 médios, o Ofora e o Gonçalo Franco. No caso do Famalicão, não vou aqui dizer que a contribuição do Zaidu Youssouf não seja importante, também o é, mas parece-me que há uma maior qualidade da linha mais recuada, enquanto o meio-campo do Moreirense é mais forte que o meio-campo do Famalicão, meio-campo no ponto de vista defensivo, e, portanto, os 3 jogadores que eu vou falar aqui são o Otávio Ataí, do Famalicão, defesa central esquerdino, que até encaixava bem no Futebol Clube do Porto, porque enfim, Pepe é destro, o Otávio é esquerdino. O Maracás, do Moreirense, que é um jogador que eu gosto, já gostava quando estava no Paços de Ferreira, um jogador rápido, que me parece interessante. Forma uma boa dupla no Moreirense com o Marcelo, mas o Marcelo já é um veterano, já não estará se calhar muito para aí virado. E o Kevonda Gaspar, do Estrela da Amadora, porque me parece ser um jogador forte do ponto de vista físico, gosta de encostar o cabedal, sabe encostar o cabedal, rápido na recuperação, tanto pode jogar à direita como à esquerda, e isso acaba por ser importante. Portanto, estão aqui 3 jogadores à atenção do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube Braga. É uma questão depois de escolherem. Por fim, no Sporting, aquilo que me parece, o Sporting vai ter problemas de profundidade, sobretudo agora no mês de janeiro, quando perder para a CAN o Diomande e para a Taça da Ásia o Morita. Mas o próprio Ruben Amorim já disse que não faz sentido estar a contratar jogadores por um mês. Aquilo que o Sporting tem que pensar é que precisa de contratar jogadores para o futuro. Jogadores que possam vir, não é só para cumprirem durante este mês, em que não vão ter tantos elementos assim, é para no futuro virem a ser úteis. E aquilo que eu acho que mais falta faz ao Sporting neste momento, que eu acho que, enfim, não há Diomande, o Sporting continua a ser capaz de colocar em campo 3 centrais de qualidade. Pode jogar com o Coates, com o Gonçalo Inácio e com o Mateus Reis. Ainda tem lá depois o Luís Neto e o
o Quaresma para as dobras. Há miúdos a chegarem da equipa B, gosto muito do João Muniz, que ainda por cima, esse é esquerdino, não dá muito jeito, porque há um superávit de esquerdinos. Aliás, se jogar com aqueles, no meu ponto de vista, sem Diomande, e ainda há Santos Justo, enfim, vamos a ver se ele recupera ou não recupera. Não havendo Santos Justo, não havendo Diomande, os três melhores centrais do Sporting são Gonçalo Inácio, Coates e Mateus Reis, e vai ter sempre que jogar um esquerdino à direita, em princípio, o Gonçalo Inácio. Portanto, não me parece que o Muniz possa ser, porque também é esquerdino, uma alternativa para essa altura. Quanto ao meio-campo, enfim... eu acho que pode haver ali um problema de falta, de facto, porque o Sporting, não tendo Morita, vai ter Yulman, vai ter Daniel Bragança, tem a possibilidade de baixar o Pedro Gonçalves, mas tem aí a chegar, quando voltar de empréstimo do Estoril, o Mateus Fernandes, que está a fazer um grande campeonato no Estoril, e não tenho grandes dúvidas que, neste momento, se o Sporting pudesse reavê-lo, ia entrar nesta rotação sem quaisquer problemas. Portanto, também não acho que seja para aí. Para a frente, o Sporting não tem falta. Enfim... Para a lateral, para a ala direita, já contratou o Fresneda, que está lesionado. Vamos a ver quando é que ele volta. Para a ala esquerda também tem jogadores prontos a entrar. Portanto, aquilo que eu acho que faz falta ao Sporting, mesmo para o futuro, é um guarda-redes. E eu, se tivesse que recomendar um guarda-redes neste momento no Campeonato Português, recomendaria o Luís Júnior. Lá está, mais uma vez, um jogador do Famalicão. Parece que tem avança. Não tenho. Mas parece-me que o Famalicão, do ponto de vista defensivo, tem sido a equipa mais forte do campeonato, além dos três grandes, ou pelo menos... ou dos quatro grandes, ou pelo menos com maior influência da sua linha mais recuada no rendimento defensivo, porque já disse aqui que acho que muito do rendimento defensivo do Moreirense tem a ver com a organização em momento defensivo da equipa, com os dois médios, o Ofori e o Franco, com a capacidade dos extremos para baixar e para jogarem próximo dos laterais. Portanto, o Moreirense torna-se uma equipa muito de ataque rápido e contra-ataque, e em organização defensiva é muito forte. O Famalicão é uma equipa que me parece que tem valores mais destacados na linha mais recuada, e o Luís Júnior tem sido o melhor guarda-redes, não é? É o melhor guarda-redes do campeonato. E, aliás, já provámos isso com números. É o guarda-redes que, juntamente com o Ricardo Velho, que deu agora um grande salto na classificação depois do jogo na Luz contra o Benfica, juntamente com o Trubin, que tem tido um grande contributo. O Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto, não tem sido tão solicitado assim, porque o Porto defende-se melhor, mas se tivesse que recomendar um guarda-redes ao Sporting dentro do orçamento, isto é, dentro do Campeonato Nacional, recomendaria o Luís Júnior, e era esse que eu lhe levava lá com um presentinho, com laçarote e tudo, pronto para o Ruben Amorim desembrulhar. Se calhar ele depois não queria e ia trocar, mas todos estes presentes iriam com talão de troca, então. Bom... já sabem que o Futebol de Verdade, durante o fim de semana, só vamos ter edições do Flash, e aliás é como a edição do Flash que vos vou deixar, é o Flash relativo ao Sporting Sturm Graz de ontem à noite. Muito obrigado por terem estado aí, fiquem para ver o Flash do Sporting Sturm Graz. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o Sporting 3, Sturm Graz 0. Bastou ao Sporting ser sério, sobretudo na segunda parte, depois de um primeiro tempo em ritmo demasiado baixo, para cumprir os objetivos a que se propunha para este jogo. Ganhá-lo, como é evidente, fazê-lo sem sofrer golos e gerir minutos no plantel. Com os dois primeiros bem encaminhados, Ruben Amorim acabou por priorizar o terceiro, fazendo as trocas no 11, sobretudo em função da distribuição do tempo de jogo e não do rendimento. Tanto que quem saiu não foi quem estava pior, mas sobretudo quem tinha feito mais esforço no fim de semana passado em Guimarães. Ainda assim, mesmo só tendo marcado em dois cantos, por Inácio, a somar ao golo com que Gyökeres abriu o ativo no primeiro tempo, foi melhor o Sporting da segunda parte do que o da primeira. Os Leões guardaram para o período complementar 10 dos seus 14 remates, e durante os segundos 45 minutos, raramente os austríacos chegaram sequer perto da baliza de Franco-Israel, acabando a baixar o bloco para defenderem um 3-0 que deixava os muitos adeptos que tinham na bancada em êxtase, a contar os golos na rede de Scherpen e aqueles que o Rakov cedia à Atalanta na Polónia. No final, foi o Sturm quem seguiu para a Liga Conferência. O jogo começou praticamente com a primeira ocasião de golo do Sporting, o remate de Nuno Santos, que o Scherpen defendeu com categoria logo no minuto inicial. Pensava-se que isto podia equivaler a um início fulgurante dos Leões, mas não foi isso que aconteceu.
travada por constantes imprecisões com bola, de Esgaio ou Neto, por perdas de concentração de Trincão ou pela falta de qualidade na saída a jogar desde trás, a equipa portuguesa deixou-se intimidar pela pressão alta que era feita pelo 4-3-3 dos austríacos e permitiu que o jogo se mudasse mais para o seu próprio meio-campo. É verdade que o Sturm não conseguia mais do que livros laterais da zona do meio-campo, dos quais tentava fazer a bola chegar à área, e que só num deles criou uma réstia de perigo. Foi um cruzamento de Horvat que Lavalée cabeceou para a defesa segura de Israel aos 27 minutos. Só que o Sporting tardava em chegar com qualidade perto da baliza adversária. Até que, aos 39 minutos, Mateus Reis sacudiu a monotonia. Partiu da sua posição de central esquerdo, tabulou com Nuno Santos e avançou. Driblou Gazibegovic e entregou a bola a Gyökeres para o primeiro golo. Antes do intervalo, o sueco ainda viu o 2-0 esbarrar no poste, depois de um cruzamento feito por Paulinho, e depois Trincão e Bragança chocaram um com o outro quando iam meter uma recarga que parecia fácil nas redes. Mas a segunda parte foi muito diferente. Quem sabe se por falta de gás ou se por saber que o Rakov já perdia por 2 golos com a Atalanta ao intervalo, os austríacos baixaram o bloco. E com Edwards e Morita a jogarem bem entre linhas, o Sporting tomou conta do campo. Paulinho podia ter marcado aos 60 minutos, mas viu o remate desviar em Lavalée para canto. E na sua marcação, do lado direito, por Edwards, Inácio surgiu ao primeiro posto para marcar. 10 minutos depois, em novo canto do inglês, agora do lado esquerdo, Coates cabeceou ao poste, surgindo Inácio para fazer o 3-0 na recarga. O Sturm já só se limitava a tentar aguentar o embate, mas Trincão teve o 4-0 nos pés e por 2 vezes. Aos 77 minutos atirou ao lado, aos 85 viu Scherpen defender. Não havia muito mais para tirar deste jogo. O Sporting ganhava-o com naturalidade, o Sturm festejava ainda assim a continuidade nas provas europeias por 2 golos. E vamos então fazer a fotografia tática deste Sporting Sturm Graz. Ruben Amorim manteve apenas 4 jogadores do 11 que tinha alinhado no fim de semana contra o Vitória Sport Clube e tinha perdido por 3-2. Foram eles Mateus Reis, que hoje apareceu como central esquerdo, Ricardo Esgaio, como ala direito, Hjulmand, médio centro, e Viktor Gyökeres, o ponta de lança. E mesmo assim, estes 4 foram os primeiros 4 a sair quando se tratou de fazer substituições, como veremos mais à frente. 3 deles saíram ao intervalo, o quarto saiu ao minuto 56. Ora, o Sporting entrou no seu habitual 3-4-3, com Israel na baliza, Luís Neto, pouco utilizado esta época, como central direito, Coates, que não tinha jogado em Guimarães porque estava castigado, como central do meio, e Mateus Reis como central esquerdo. À direita aparecia Esgaio, à esquerda Nuno Santos, e os 2 médios eram Hjulmand e Bragança, que voltava de lesão. Mais à frente, Trincão atacava a partir da meia-direita, Paulinho, a partir da meia-esquerda, juntava-se como uma espécie de segundo ponta de lança a Viktor Gyökeres, que aparecia como avançado centro. Isto quer dizer que o Sporting tinha algumas nuances na sua forma de atuar. Enfim, mais uma vez, um dos laterais começava mais baixo, era Esgaio, o outro começava mais à frente, era Nuno Santos. Por vezes a equipa a tentar a saída a 4, com Mateus Reis encostado mais ao lado esquerdo, por vezes a fazê-lo a 3, com os 3 centrais a tentarem jogar com os médios. Mas uma equipa muito condicionada pelo facto de o Sturm Graz aparecer com muita gente no corredor central. Isto porquê? Porque Christian Ilzer apareceu num 4-3-3 interior, com os 3 homens da frente a jogarem muito por dentro, tanto em momento de pressão como em momento ofensivo, e os 3 médios, eles sim, dispostos perfeitamente em linha, a abrir um pouquinho mais o jogo. Isto convidava claramente o Sporting a sair por fora, coisa na qual o Sporting não está assim tão rotinado. Ora, Christian Ilzer manteve exatamente o mesmo 11 da vitória por 1-0 sobre o Altach, na última jornada do campeonato austríaco. Scherpen foi o guarda-redes. Depois, linha de 4 defesas, com Gazibegovic, Affengruber, Lavalée e Schnegg. Eram os 4 de trás. Linha de 3 médios, comandada por Goranč Stankovic, que era o médio central. Horvat aparecia na meia-direita e Pras na meia-esquerda. Mas eles atuavam muitas vezes em
linha, portanto não havia sequer um médio mais baixo, mais recuado e dois mais à frente. Era uma linha quase perfeita e até mais aberta, ou seja, com maior amplitude do que a linha dos três da frente, que aparecia com Sarkaria a partir da meia-direita, com Kitaishvili a partir da meia-esquerda e com Jaffa como ponta de lança, avançado centro. Isto quer dizer que o Sturm Graz aparecia então no tal 4-3-3 mais interior. Porquê? Porque os três da frente jogavam os três muito por dentro. E quem dava largura eram sempre tanto os defesas laterais como os médios ala, que ainda assim não eram tão abertos quanto se houvesse um meio-campo a 4, como é natural, porque não dava para deixar Goran Stankovic sozinho no meio. Ora, o primeiro a mexer foi Ruben Amorim, logo ao intervalo, fez sair 3 dos 4 jogadores que tinham sido titulares em Guimarães, Gyökeres, Mateus Reis e Yulman. Não estavam a ser dos piores, não, antes pelo contrário, mas a ideia era mesmo não dar mais do que 45 minutos a cada um e, ao mesmo tempo, dar também 45 minutos a outros 3 jogadores que tinham sido titulares em Guimarães. Entraram Edwards, Inácio e Morita. Ora, o que é que isto provocou? Provocou que Trincão, que a linha atacava a partir da meia-direita, passou para a meia-esquerda, indo Edwards colocar-se na meia-direita, onde antes estava Trincão, e passando Paulinho da meia-esquerda para a posição de ponta de lança. Quanto ao resto, Inácio foi jogar como central esquerdo, como estava Mateus Reis, e Morita como médio ao lado de Bragança, tal como estava Morten Hjulmand. Ao minuto 56, primeira surpresa da equipa do Sporting, que foi a troca de Esgaio por Dário Essugo, sendo que Essugo, médio centro, foi jogar como ala direito. Foi ocupar exatamente a mesma posição de Ricardo Jogaio. E não o fez mal. É verdade que o adversário não era assim tão forte, mas acabou por ser uma boa prestação de Essugo como ala direito. Logo a seguir, mexeu o Sturm Graz com a troca de Jaffa por Boving. Boving tinha sido o autor do gol do Sturm em Graz, no jogo da primeira volta desta fase de grupos. O que é que isto provocou? Sarkaria, que era avançado direito, passou para o meio, enquanto Boving foi colocar-se do lado direito do ataque. Depois, ao minuto 74, mais uma alteração na equipa do Sturm, com a troca de Kitaishvili por Ravi Serrano, sendo que Kitaishvili estava a jogar como avançado esquerdo, posição para a qual passou Boving, indo Horvat, que era médio direito, para avançado direito e mantendo-se Sarkaria como ponta de lança, indo Ravi Serrano jogar para o meio-campo à direita de Goranč Stankovic. Ao minuto 75, voltou a mexer o Sporting, com a troca de Nuno Santos por Pedro Gonçalves, sendo que Pedro Gonçalves, tal como tinha feito no jogo contra o Olivais e Moscavide, foi jogar como extremo esquerdo. Isto é, o Sporting passou a estar num 4-2-4. Defensivamente, Pedro Gonçalves deveria ser, à partida, o ala esquerdo do 3-4-3, a posição que no início foi de Nuno Santos, só que, como o Sturm Graz praticamente não atacava, dava perfeitamente para o Sporting se colocar então em 4-2-4, com Essugo como lateral direito, Neto e Coates como centrais, Gonçalo Inácio como falso defesa esquerdo, depois dois médios, que eram nesta altura o Morita e o Daniel Bragança, e mais à frente, Edwards a partir da direita, Pedro Gonçalves a partir da esquerda e Trincão a jogar mais por dentro, próximo de Paulinho, que era o ponta de lança. Foi a última das trocas do Sporting. E ainda mexeu, antes de acabar o jogo, o Sturm Graz, ao minuto 82, com as trocas de Sarkaria e Horvat por Vlodarczyk e Irlander, com mais algumas alterações. O que é que isto significou? Boving voltou a ser avançado direito, Vlodarczyk passou para avançado centro, Prace subiu do meio-campo para avançado esquerdo, mas, atenção, o avançado esquerdo já juntava muito mais à zona do meio-campo. A ideia do Sturm, nesta altura, já era, sobretudo, defender o resultado, porque estava preso por um golo e continuava ainda na Liga Conferência. Acabou por ter a sorte de ver o Atalanta fazer mais um golo ao Rakov e então acabou por passar com 2 golos de vantagem a equipa austríaca. Pareceu-me fraca esta equipa do Sturm Graz, não houve grandes exibições da parte dos austríacos, ainda assim alguma demonstração de competência por parte do guarda-redes Scherpen, do central Lavallee, do médio direito Horvat e ainda assim esforçado o ponta de lança Jaffa.
Ora, do outro lado, na equipa do Sporting, houve exibições mal conseguidas. Gaio entregou muitas vezes mal a bola. Neto com muitas dificuldades na fase de construção, porque se pedia isso aos centrais do Sporting. Trincão com decisões às vezes incompreensíveis, com momentos em que parecia desconcentrado, aliado, longe dali, longe do jogo. Nuno Santos começou bem, mas depois foi-se esgotando, de modo que em toda a primeira parte, ainda assim, quem me pareceu melhor foram Mateus Reis, Paulinho e Gyökeres. Foram os três melhores do primeiro tempo. Para a segunda parte, entrou bem Edwards, embora também se tenha depois extinguido, mas acabou por marcar os 2 cantos que deram os 2 golos a Gonçalo Inácio, que também entrou bastante bem e lá está. Fez 2 golos e não teve quaisquer dificuldades no plano defensivo. Também bem a imprimir algum dinamismo ao jogo Morita, embora se deva reconhecer que teve mais algumas facilidades do que Yulman, porque o Sturm estava a jogar mais atrás. Da mesma forma, Bragança acabou por fazer uma boa partida do início ao fim. Entrou bem para a ala direita o Dário Essugo, mas ainda assim quer-me parecer que o herói desta partida foi Gonçalo Inácio, pelos 2 golos que marcou e pela forma como acabou por consolidar aquilo que parecia ser uma vitória natural da equipa do Sporting. Foi fácil e sempre descomplicada a arbitragem do escocês William Cullen. Sempre muito interessado em dialogar com os jogadores. Não precisou de puxar do cartão amarelo por tudo e por nada. Sempre que algum jogador estava prestes a pisar o risco, ou porque estava a cometer demasiadas faltas, ou porque tinha feito uma entrada um pouco mais ríspida, Cullen falava com ele, explicava-lhe que se continuasse assim, a coisa acabaria por correr mal para ele, e a verdade é que os jogadores iam refriando os ímpetos. Portanto, não teve grandes necessidades de agir do ponto de vista disciplinar, mostrou apenas um cartão amarelo a Stankovic, aparentemente por excesso de faltas, pelo menos foi essa a indicação que Colum pareceu dar gestualmente ao médio centro da equipa do Sturm Graz. Podia ter mostrado um cartão amarelo a Luís Neto logo ao minuto 18, mas não o mostrou quando ele pisou mas a verdade é que nesse lance também acabou por cometer aquele que me pareceu a única imprecisão da partida, porque começou por dar a lei da vantagem ao Sturm. O Sturm continuou a jogar, a bola ainda passou pelos pés de mais 2 jogadores e quando depois a vantagem não se concretizou, voltou ao momento da falta. Quanto ao cartão amarelo, podia de facto tê-lo mostrado, a Neto nessa altura não mostrou, mas depois acabou por justificar essa não ação com aquilo que foi a sua arbitragem durante o resto da partida, porque quase sempre abdicou de agir do ponto de vista disciplinar. Não houve lances de grande dúvida, fora de jogo no limite, lances de área que pudessem levar alguma das equipas a pedir grandes penalidades, de modo que foi uma arbitragem pacífica, tranquila, inteligente e sem problemas do escocês William Cullen. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.